Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. É sempre um enorme prazer nós virmos aqui bater esse papo com vocês. É um bate-papo, já que nós não somos detentores das informações. Nós tentamos estudar e vamos tentando reproduzir o que a gente consegue interpretar, com a limitação que nos é peculiar. Então nós vamos falar algo bem sutil, bem simples, e de preferência sendo rápido, porque o meu primo Ricardo pediu para eu ser rápido, que hoje tem um futebol depois da reunião. Então, nós vamos começar falando aqui do livro dos Espíritos, onde nós estamos tratando da parte primeira, no capítulo 3 da criação. E a pergunta que foi feita aos Espíritos por Kardec, se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? Então a gente compreende que esses elementos que nos deram condições de formação de corpos na posteridade foi na criação divina, pelos fluidos universal. E daí nós somos constituindo, e daí constituiu o homem na Terra. E a pergunta é, por que não continua esses fluidos gerando homens e não da forma que a gente tem através da reprodução que nós vivemos e nós aumentamos a nossa população humana? E aí os Espíritos responderam, o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Então nós ainda nos falta muitas condições intelectuais para nós compreendermos essa informação dessa formação humana e dos outros organismos vivos. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados na Terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação. Então criou-se um homem, essa criatura agora tinha condições de por si só gerar os seus descendentes. E a sua própria formação para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Então criou-se um homem através de todo o fluido, depois daí, através da reprodução, continuou. E a pergunta é, por que não continua aparecendo homens? Tá? E os Espíritos deixam claro para nós, que ainda nos foge o conhecimento. Mas na dúvida, a gente tem várias teorias, né, que nos explica algumas evidências desse surgimento dos seres vivos na Terra. Seria pauta para uma prosa longa aí, e vendo evidências que vai levando a gente a entender vários tipos de surgimento que poderia. Para nós, na religiosidade, nós entendemos que é Deus, o Criador de todas as criaturas. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16 fala: não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu estou falando o último item, o item 15 deste capítulo, o final deste capítulo. E esse capítulo percorreu falando de riquezas, de dinheiro, que eu vou citar aqui todos os itens. Mas nós já podemos de antemão entender que servir a Deus e a Mamon está muito mais ligado a nós do que o que a gente imagina. Porque nós temos uma afeição muito grande à matéria, ao materialismo, e uma pequena afeição ao plano espiritual, ao espiritual que nos envolve. Mas a gente é um pouco equivocado, porque nós já compreendemos que o principal é o plano espiritual, que aqui é momentâneo. E nós, equivocadamente, invertemos os posicionamentos. Nós damos mais valor à matéria do que ao espiritual. Algo que todos os humanos da Terra terão que compreender e fazer essa transformação. Tão dito aqui no início da fala do nosso amigo João,
que nós precisamos nos esforçar para essas mudanças. Senão de nada adianta essa teoria que nós conquistamos. Precisamos de ir diretamente para a prática. Servir a Deus e servir a Mamon seria nós trabalharmos para dois seres distintos, que não vai ficar bom nenhum nem outro. Ou nós vamos mais para um lado do que para o outro, ou vice-versa. E nós vamos chegar no final da trajetória sem grandes avanços, sem grandes conquistas espirituais e com grandes desenvolturas. Então esse capítulo falou para nós da salvação dos ricos. Como é que seria a salvação dos ricos? E o pessoal que aqui esteve muito bem explicou que a riqueza é necessária, que precisa ter a parte econômica, que tem algumas pessoas que detêm uma maior quantia do que outras, e que isso em determinado momento vai girar. Quem não tinha nada vai ter, e quem tem vai ficar aqui. Se não for nessa mesma vivência nossa aqui, dessa reencarnação, serão em outras, porque o fato é, nós precisamos aprender o que é o amor de Deus, não o amor nosso, o amor de Deus em qualquer circunstância que nós estejamos vivendo. Então, se eu encarnei milionário, eu tenho que saber o que é o amor e o que eu posso fazer com isso para auxiliar os meus irmãos. Se eu nasci mais ou menos, eu preciso saber que eu tenho que auxiliar os meus irmãos. Se eu nasci miserável, eu tenho que compreender que eu tenho que ter humildade, aceitar ajuda e ajudar quem eu puder ajudar. Porque ninguém é tão rico que não precise e também não é tão pobre que não possa doar. Basta nós termos a boa vontade e a compreensão do que é que nós viemos aqui fazer. Senão nós vamos ficar sempre perdidos. Depois falou-se para preservar-se da avareza. Algo que é muito dito para nós. Nós precisamos tomar cuidado, que é um defeito gravíssimo do homem, ser avarento. Nós falamos também aqui, o pessoal falou de Jesus em casa de Zaqueu, quando teve a história de Zaqueu, desça que eu vou até a sua casa, eu vou jantar com você e vou ficar lá. Então nós precisamos de entender que Jesus esteve em todos os lugares, todos os tipos de pessoas da época, e nenhum momento ele se deixou corromper. Coisa que nós ainda nos encontramos falíveis. Né? Nós precisamos tomar cuidado, porque a gente, dependendo de quem está perto de mim, eu vou absorvendo isso e vou indo. De vez em quando a gente acorda para a vida. Opa, parece que essa companhia não está muito boa para mim. Sem julgar ninguém, gente, por favor. Eu estou falando nós olhando para nós mesmos. Tá? Não vamos querer dizer que a gente é melhor ou pior que alguém que está errado. Mas a gente precisa compreender. E um amigo, para a gente dar a mão e ter confiança plena de que está certo, é o Evangelho. Esse amigo a gente pode confiar. Em nenhum momento ele vai nos trair. Em nenhum momento ele vai nos indicar caminho equivocado à nossa evolução espiritual. Depois, falou-se da parábola do mal rico, como ele usava o dinheiro de forma equivocada. Falou também da parábola dos talentos. Falou da utilidade providencial da riqueza. Esse capítulo falou também da desigualdade da riqueza, que eu já disse aqui, essa riqueza circula, né? Esses dias eu vi um videozinho que falava, o seu patrimônio em pouquíssimo tempo estará na mão de gente totalmente desconhecido. O que era teu de tanto valor não mais será seu. Então nós precisamos entender o que é nós servirmos os dois senhores. A verdadeira propriedade, depois falou do emprego da riqueza, do desprendimento dos bens terrenos e a transmissão da riqueza, que é o que eu vou falar hoje. Então nós nos preocupamos muito, perdemos grande parte do nosso tempo preocupado com o que eu posso deixar para os meus filhos. Não vamos aqui tomar caminho extremista. É óbvio que nós queremos cuidar bem dos nossos entes. É óbvio que nós queremos o melhor para os nossos filhos. Só que eu quero conversar com vocês aqui para a gente entender que existem coisas mais importantes do que dinheiro para a gente deixar para os nossos filhos. E que todos nós temos essa consciência.
Nós temos outros tipos de patrimônios que nós podemos deixar para os nossos filhos que não seja o dinheiro. Se tiver, não tem problema. Não tem nada de errado. Você lutou, você conquistou e em determinado momento você está indo embora. Aí nós precisamos tomar muito cuidado aí, porque vai ter gente que não, eu vou concordar em deixar para os meus filhos, mas porque eu ainda não consegui um mecanismo de levar. Né? Vai ter gente aí que se encontrar um mecanismo de levar, vai levar nada para filho não. Vai querer levar. Né? Então nós precisamos pensar nisso tudo. Até que ponto esse dinheiro que eu estou usufruindo está me fazendo bem? Porque se não me fizer bem, vai ser retirado. Porque Deus não quer nada que nos faça regredir. Até porque a lei não permite que regrida. Quantas vezes nós já vimos pessoas que viviam tranquilamente numa situação e de repente ele ganha um dinheiro aí, sei lá, na Mega Sena, uma aposta qualquer aí, ele fica rico e a vida dele vira de cabeça para baixo. Vira um desastre a vida. Outros perdem a vida por conta desse luxuoso dinheiro. Então nós precisamos refletir. E o Kardec questiona assim, ó. O princípio segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-lo aos seus descendentes? Obviamente que nós já sabemos que não tem problema. E aí vem uma resposta que eu quero fazer uma reflexão com vocês. O homem pode perfeitamente transmitir. Isso as leis materiais, Dr. Quirino, Dr. Carlos sabe muito bem disso. Existem regras de sucessões de patrimônio. As leis materiais permitem. E as leis divinas permitem se for para o bem evolutivo do indivíduo que vai receber. Se não for, vai ser retirado. E a prova do que eu estou falando e está no Evangelho é o desmoronar de fortunas que a gente imaginava jamais ter condições de acabar. E, no entanto, dilui e os herdeiros ficam sem nada. Porque certamente eles não poderiam ter esse tipo de elemento nas mãos, porque se corromperiam. Iria ser pior, atrapalhar o seu projeto reencarnatório. Então, se não é para ser, vai ser retirado. E a prova está no que nós estamos dizendo. E aí ele continua dizendo assim: os efeitos desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus. Se não é para ter, não vai ter. Que pode, quando quiser, impedir aqueles descendentes de gozarem do que lhe foi transmitido. Não é outra razão porque desmoronam fortunas que pareciam solidamente constituídas. Isso aqui está no Evangelho. Estou reproduzindo o Evangelho. Tá? É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos da sua descendência a fortuna que possua. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu. Até aqui, beleza, é o que está no Evangelho. Podemos transmitir? Podemos. Se isso vai ser bom para os nossos filhos, Deus vai cuidar. Se não for, vai ser retirado. Não por castigo, não por prejuízo nenhum. Porque nós estamos falando de servir a Deus e a Mamon. E nós precisamos de parar de servir a Mamon. Eu não vou condenar vocês, porque isso não fica legal dentro de uma casa espírita. Mas se nós fizéssemos uma enquete aqui e falava assim, gente, quem verdadeiramente está seguindo a Deus? Quem está seguindo já diretamente a Mamon? E quem está em cima do muro? Quem fica aqui? Não respondo, gente, para vocês não ficarem assim, incomodados com a minha pergunta. Né? Porque nós precisamos refletir. Mas, Moacir, então se eu tiver algum patrimônio eu vou ser condenado? Não, o que você está fazendo com esse patrimônio? Que tipo de utilidade tem esse patrimônio? Está aqui nesse capítulo inteirinho explicando para nós. Você está fazendo bom uso? Você está ajudando aos irmãos que necessitam? Você está trabalhando em prol dos nossos irmãos menos favorecidos? Lembrando que para Deus, você milionário é igualzinho ao mendigo que está ali na rua sem nenhuma condição. Nós estamos falando de amor puro. Nós estamos falando de amor de Deus.
Não o nosso amor aqui. Nós não temos condições ainda de falar de amor. Porque a gente tem dificuldade de amar os nossos entes. Dentro de casa a gente fecha o pau. Não na minha casa, isso não acontece. Mas eu sei que o João e a Bruna brigam direto. Então, gente, se nós temos dificuldade de aceitar os nossos entes como são, de respeitá-los como são, com todos os defeitos e dificuldades, a gente vai amar a gente lá fora? Não vai. A gente só ama quem fala bem da gente, quem elogia a gente. Talvez até não é verdade, mas elogia a gente acredita. Esse tipo de gente a gente gosta. O dia que a pessoa falar uma verdade, essa pessoa aí, ó, caiu no meu conceito, ele não tem essas condições para estar falando de mim, não. Então nós temos uma programação reencarnatória. Não é novidade para ninguém. Quando nós, a Ida já vai me dar uma bronca, quando nós tivemos a oportunidade que vale lembrar que está difícil, porque está difícil a fila lá para vir, a oportunidade, a condição familiar para você vir, você traçou uma linha do que você vinha fazer aqui na Terra. Isso está pronto, ninguém aqui tem dúvida disso. E aí, pessoal, quando a gente tem esses compromissos na Terra, nós não podemos nos preocupar com essa parte de econômica ou não. Eu vim para trabalhar e eu vou trabalhar do jeito que eu estou. Se eu tenho condições de pagar a comida, vou lá e pago. Mas se eu não tenho condição de pagar, eu vou lá com as minhas mãos e fabrico a comida. O trabalho que é o fundamental. É o trabalho que eu preciso para estar trabalhando a Deus e não a Mamon. Nós nos achamos sempre muito pobres, né? Nossa, eu precisava ter mais, eu precisava ter mais, eu precisava ter mais. E aí faz uma reflexão do que é que você usa. Casas enormes que as pessoas usam um cômodo, 2. E o resto está lá. E tem alguém morando na rua. Casas difíceis, com problemas psicológicos e de toda a natureza. E você equilibrado que consegue rezar um Pai Nosso. Vamos lá pegar na mão dessa pessoa e fazer uma prece. Esse é o trabalho que nós podemos deixar. Evolução espiritual tem que acontecer. E aí, para forçar as pessoas, ou evolução espiritual acontece individualmente, eu quero evoluir, eu vou lutar para evoluir, eu vou conseguir. Não pense que nós vamos virar santos numa encarnação, não vamos. Mas nós precisamos do pouquinho que nos é permitido alcançar. Ou a gente vai pela massa. De acordo com que o planeta, com os animais vai evoluindo, a gente vai sendo empurrado e obrigatoriamente se vai sendo canalizado a evoluir. Qual que é o diferencial? Quando eu vou porque eu quero, eu vou mais tranquilo. Quando eu vou empurrado, eu vou muitas vezes sofrendo, com muita dor. E aí, gente, nós vamos viver em paz, nós vamos viver chorando, 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 e vai chegar um momento que você vai falar assim, por favor, me ajuda. E aí a evolução vai vir, porque daí você vai começar a refletir no que você estava fazendo, como é que era o seu comportamento. Quando a gente fala de caridade, pessoal, a gente fica sempre esperando o dinheiro. Vocês precisam de dinheiro? Opa, lógico que precisa de dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro. Mas é mão na massa que vai dar maior crédito para nós no plano espiritual. Enquanto nós estivermos dando dinheiro que é necessário, nós vamos estar servindo mais a Mamon do que a Deus. Acontecer a evolução, com ou sem dinheiro, ela vai acontecer. Independente de dinheiro. Independente de quem nós estejamos seguindo. E aí surge uma outra fala. Qual a maior riqueza que podemos deixar para os nossos filhos então? Dinheiro. Primeiro item que vem, além dos bens materiais que nos é permitido. Mas antes de você passar o patrimônio que você conquistou para o seu filho, você precisa ver se ele tem integridade. E aí eu vou colocando aqui que integridade é a qualidade daqueles que procuram sempre fazer a coisa certa. Independentemente se aquilo vai lhe render vantagens ou popularidade.
Eu quero agir do que é correto. Mas você vai humilhar, você vai prejudicar alguém da família. É correto? Nós temos que fazer. E se nós estamos maltratando alguém do nosso círculo familiar por ser correto, é porque aqui está errado. E esse ser precisa entrar no eixo. Então nós precisamos fazer o que é correto. Integridade. Alguém já pensou em deixar os filhos íntegros antes de você dar o dinheiro? Precisamos pensar. Nós também, o indivíduo íntegro, tem a consciência tranquila, porque age sempre de acordo com os valores morais. Então essa integridade traz para ele uma tranquilidade, uma paz. Quando nós estamos sendo corretos, nós estamos vivendo em paz, nós temos melhores companhias espirituais, nós vamos caminhando e fazendo um rumo mais conivente com a nossa porta estreita que nós temos que adentrar. Quando a gente está no tumulto, na muvuca do dia a dia, a gente fica com maior dificuldade. Qual o rumo que eu vou tomar? Então eu preciso de pensar nisso. Eu trouxe um exemplo aqui, que ele é pessoal, mas eu queria dividir com vocês. Integridade. Eu tenho um tio, irmão do meu pai, que em algum momento da vida ele fez o que chamava na época de endossar. E daí ele endossou para um outro amigo, o amigo não pagou a dívida, e ele teve que, para ser honesto e correto e ser íntegro, ele teve que abrir mão do seu ganha-pão, ele teve que abrir mão do teu patrimônio, e ele chegou a passar necessidades de alimento durante o percurso da sua vida daí em diante. No entanto, quando a gente chegava perto e falava, tio, valeu a pena, porque ele também tinha opção de falar assim, não vou pagar. Arrumava um advogado para fazer uma defesa, iria enrolar isso pelo menos por um bom tempo, né, Adalto, antes de pagar. Não foi isso a opção que ele tomou. Eu preciso de ter paz. E eu estou faltando alimento na minha casa, mas eu tenho paz. E a casa dele cheia de crianças no sítio? Lotado de gente. Então tinha paz, tinha Deus, tinha luz. E eu trouxe esse exemplo para dividir com vocês, porque está aqui um exemplo do que o dinheiro não fez falta para ele. E quando a gente chegava lá para ajudar ele, ele recebia de bom grado, porque faltava lá dentro. E no dia do velório dele, que ele já partiu para outro plano, tinha milhões de pessoas lá no velório dizendo como essa pessoa foi legal, como essa pessoa foi importante, como essa pessoa... Porque ele foi um ser desse exemplo que eu estou tentando passar de integridade. Ele passou fome para ser correto. Ele dizia assim, eu não fui obrigado a assinar. Eu assinei porque eu quis. E eu tinha que honrar o que eu assumi. E veja que nos dias de hoje, será que nós estamos tendo homens com essa integridade? Porque nós vamos olhar primeiro para nós. Então nós precisamos refletir. Nós estamos, antes de passar o patrimônio para os nossos filhos, nós estamos deixando uma herança de tolerância. Nós estamos ensinando os nossos filhos o que é ser tolerante. É aprender que ninguém precisa pensar ou agir exatamente igual a você para ser respeitado. E aí eu ouvi uma palestrinha essa semana que falava assim, a vida é simples, quem complica somos nós. Nós temos duas situações de problema. O que mais deixa nós ruins? Problema. E aí ele fala assim, ó, nós temos dois problemas. E veja como a vida é simples. Um problema não tem solução. Se ele não tem solução, eu não tenho que ficar aqui perdendo energia. Eu entrego nas mãos de Deus porque ele não tem solução. O outro problema, ele tem solução. Resolva e siga adiante. É simples. Aí a gente fica assim, ó, rodando. Mas ele me deu prejuízo e agora eu fico aqui. E energia ruim para ele, energia ruim que vem, energia ruim que vai, e eu aqui. Como é que eu vou para frente? Como é que eu vou evoluir desse jeito?
Então nós precisamos pensar nesses problemas. Mais importante do que o patrimônio material que nós vamos deixar para os nossos filhos, nós precisamos deixar humildade. Nós precisamos ensinar a eles o que é ser humildes. Ser humilde é uma pessoa que nunca irá se sentir superior em relação a alguém por ter a posição elevada em empresa ou em qualquer condição financeira superior. Além do mais, a humildade permite o indivíduo assumir os seus erros. Quem não é humilde não consegue ver que errou. Quem não é humilde não arruma o erro. Ele vai sempre procurar mais e ele vai crescendo. Nós precisamos entender que nunca saberá tudo. Por mais que eu me especialize em uma área, eu nunca vou ter condições intelectuais de compreender aquela área. Eu vou tendo domínio maior, mas eu nunca vou ter condições de saber tudo. E se eu tenho a humildade de compreender isso, eu não sofro. Porque daí o Adalto vai chegar e vai me explicar algo que eu não sei e não vai me fazer mal a não ser acrescentar informação. Porque eu sou humilde. Tudo bem, eu não sei. Quantas guerras nós já vimos por medo de falar, eu não sei. Você pede para um funcionário, alguém, faça isso para mim, por favor. Não vou fazer. Mas por que você não vai fazer? Não vou fazer. Ele não sabe fazer. E se ele fosse humilde, ele falaria, eu não sei fazer. Aí não, ele agride para se defender por falta de humildade. Nós estamos ensinando os nossos filhos a serem humildes antes de passarmos o patrimônio. Ricardo, eu estou acelerando. Nós precisamos evoluir e nós precisamos nos desenvolver. Nós temos que desconstruir a certeza de que tudo sei. A pessoa que se prende achando que é muito bom no que faz, vai se equivocar. Quando a gente está lá na escola, todas as vezes que a gente pega as crianças que chegam humildemente e diz assim, ó, me ajuda que eu não sei, esse cara tem um salto enorme na evolução intelectual. Quando o cara chega, dono da razão, e não aceita a tua informação, não que eu seja o melhor que ele, não é isso que eu quero dizer, mas ele não aceita a informação, ele tem a impressão que ele sabe tudo, esse cara fica estagnado, ele não evolui. Isso serve para a vida. Quando eu digo que eu sei, eu fecho, eu não quero aprender mais. Quando eu digo que eu não sei, eu preciso aprender, eu preciso mudar, eu preciso correr atrás, e seja no que for. Então vamos desconstruir a certeza de que nós sabemos tudo. Os filósofos lá dos séculos anteriores já diziam, eu só sei que nada eu sei. Então vamos ser inteligentes para ouvir essas informações. Desconstruir as desculpas que criamos para acharmos humildes. Se a gente fizesse uma enquete aqui também, gente, vocês se acham humilde? Eu vou falar da Ida, que eu conheço ela há bastante tempo. A Ida ia falar assim, claro que eu sou humilde. Eu sou humilde. Aí a gente começa a conversar, a Ida fica brava com uma coisa, não aceita a outra, ignora a outra, fica nervosa com a outra. E a gente fala, não, são exemplos soltos, não é um exemplo assim. Isso nós vamos pagar caro por isso, por conta da gente ser professor. Nós temos um péssimo defeito. Quem é professor acha que quer... Você fala assim, bom dia, aí você já fala bom dia dando aula, tá? Você fala assim, olha, bom dia, porque... E tudo a gente quer dar aula. Talvez seja inerente do espírito, né? Então, não sei, mas nós vamos pagar caro por isso. Lá em casa, toda vez que a gente começa a conversar, eles começam a achar ruim. Desconstruir as migalhas de bondades que nós achamos que são suficientes. Então aí vai lá de novo. O João vem aqui, traz um pacote de fralda, fica aqui meia hora conversando que ele está fazendo essa caridade agora com os internos. E aí vai embora assim, ó. Eu estou no máximo da minha caridade. Tá top, eu estou muito bom, gente. Eu estou fazendo isso, entendeu? Então nós precisamos desconstruir essa ideia dessas migalhas que a gente chama de caridade. São importantes, mas nós precisamos de pensar. Respeito. Antes de você dar o teu patrimônio, dê respeito para o seu filho,
para os seus descendentes. Significa reconhecer os direitos do outro e as suas particularidades. Seguir as leis e as regras. Os nossos adolescentes hoje não aceitam regras. Não aceitam ordem. Não querem, em nome de uma evolução, então chamam, eu não, porque ainda sou novinho, mas chamam vocês de velhos e, vocês estão ultrapassados. Ultrapassado do quê? Conhecimento de vida que nós temos é muito maior. Eu não vou lembrar agora o nome da pesquisa, mas teve uma pesquisa científica que saiu agora há pouco tempo. Se pesquisar lá no Google vai encontrar. De todo o percurso da história que se mediu QI, todas as gerações, o QI dos filhos era maior do que dos pais. Essa é a primeira geração que o QI dos pais é maior que o QI dos filhos. Está tendo alguma coisa errada aí. Nós pais, ainda bem que é a minha vez, nós pais estamos inteligentes, intelectualmente falando. E o que está acontecendo com os nossos filhos? Aí fala assim, a Eliette vai falar assim, não, mas eu estou na fase do inteligente, o meu filho que está aqui com problema. Por quê? Porque essa geração de pai, que me inclui, não soube o que era educar um filho. Nós fizemos errado. E nós estamos colhendo o fruto. Nós quisemos dar de tudo material para os nossos filhos. Até o que não tivemos. E aí a gente errou. E nós estamos vendo o fruto aí. As crianças se matando. As crianças não aceitando nenhuma informação. Não aceitando não aguentando a pressão da vida. A vida de vocês foram fáceis? O Marão, o Adalto, que tem mais de 50 anos, vida dificílima. Dificílima. Não tinha máquina para nada, era tudo no braço. E as pessoas enfrentaram isso. Aí os caras hoje, não estamos aqui fazendo choque de geração não, pessoal, é só uma análise, tá? Passado foi bom, o futuro é bom e tudo é bom. Nós só precisamos aprender a administrar aqui. Então nós precisamos ensinar para os nossos filhos, dar essa herança do respeito antes de qualquer coisa. E aí, pessoal, eu já estou partindo para o final. O principal que nós temos que desenvolver nos nossos filhos e deixar como herança a construção do amor, a construção da verdade. Amor verdadeiro e absoluto, só Deus. O que nós temos aqui é uma migalha de amor. Mas nós vamos um dia amar como Deus. Pode demorar, mas nós vamos. A dura apenas, mas vamos. É um sentimento de carinho, de demonstração de afeto que se desenvolve entre os seres que possuem a capacidade de se demonstrar. Gente, desenvolver e trabalhar o amor começa pelo respeito, começa pela tolerância, eu preciso de entender meu irmão. Quando a gente começa a namorar, e eu estava falando lá em casa, estava falando, nossa Valéria, você mudou, ela está diferente. Porque quando eu comecei a namorar a Valéria, ela fazia tudo que eu queria. Ela vivia me dando presente. Agora ela não quer mais fazer essas coisas. Não quer fazer o que eu quero. Não quer me dar presente. Então percebe. Ela acordou, né? Então que amor que é esse? Tem que me aceitar, pô. Então, gente, nós precisamos desenvolver esse amor verdadeiro, o amor de Jesus, o amor de Deus. Compreender que cada criatura está num momento, que cada criatura tem uma dificuldade, que cada criatura tem um medo, que cada criatura tem um sentimento. Nós precisamos compreender o que é isso, senão a gente não desenvolve o amor. E nós precisamos deixar para os nossos filhos essa herança de amor, porque senão nós vamos ver cada vez mais, e aí não é pensando no retorno não, se esse filho ama verdadeiramente, né, como o meu ali me ama verdadeiramente, e eu falei para ele assim, mas você vai cuidar de mim quando eu estiver velhinho dando trabalho? E ele falou, claro que vou, pai, eu quero ser presidente da vovó Jerônimo e eu vou estar lá com você. Vai empurrar você aí. Eu vou vir para cá. Então veja, o amor que nós vamos ter. Então, pessoal, encerrando,
que já está passando o tempo, a mensagem central de transmissão de riqueza é sobre a necessidade de encarar a vida de maneira realista e encontrar formas de lidar, mas lidar bem, com as dificuldades que nós vamos encontrando durante o nosso processo de vida. E os desafios que surgem ao longo do caminho. Aprender a resolver os problemas. Apareceu um problema? Senta, reflita, faça orações, pede ajuda a Deus, pede ajuda aos nossos espíritos simpáticos, para nos abrir os olhos e a mente, para nós compreendermos que solução tomar. Confie em Deus e nós certamente tomaremos decisões melhores. É importante ter sonhos e objetivos. Não dá para viver na Terra sem sonhar, sem ter os objetivos traçados. Só que não pode dar mais importância aos sonhos do que à realidade, sobre do que é possível alcançar e encontrar de maneira de lidar com as dificuldades e as decepções que surgem no caminho. Vamos ser sempre fortes e equilibrados. Falar sobre a importância de se ter uma compreensão realista da vida é evitar se iludir com expectativas irrealistas. A ideia é que quem espera que a vida seja perfeita ou feita de ilusão está sempre preparando para uma decepção. Nós não viemos aqui passear. Nós não viemos aqui porque nós somos espíritos missionários. Nós podemos ter certeza. Teve exemplares de espíritos missionários, certamente ainda deve ter, né, Rubens e Adalto? Deve ter algum espírito missionário aí encarnado, mas sem nenhuma preocupação, gente. Vocês estão aqui tudo para pagar a conta, viu? É que talvez eu estou junto com esse grupo de cá, ué. Eu vi o João colocou Jesus. Eu foquei em Jesus aqui. Depois apareceu Kardec. Depois apareceu eu. Eu fiquei feliz aqui nessa hora. Então, encerrando, gente, eu acabei mesmo. Para nós não nos decepcionarmos, vamos lutar no nosso dia a dia para nós sermos realistas. Vamos botar o pé no chão. Vamos pensar que existem dois problemas. Um com solução, resolva. Um sem solução, larga a mão. Entrega para a mão de Deus e segue o caminho da porta estreita. Deu para ter uma ideia do que era esse último capítulo aqui? Desse último item do capítulo? Né? Então, é permitido transmitir a riqueza, não tem nada de errado nisso. Claro que a Eliette só vai largar para o Mateus porque não tem jeito de levar no caixão, senão levaria. Não vai deixando fácil assim, não. O pessoal que é advogado, que ganha uma fortuna da gente para transmitir riqueza, só transmite porque morreu, ninguém dá nada em vida. Ah, o Marão deu, meu pai também deu. Então, vamos lutar para nós melhorarmos. Beijo no coração de todos, tenham todos uma excelente noite, muita paz, e vamos refletir sobre as lições ensinadas para nós melhorarmos. E um dia nós estarmos numa reunião espiritual, no plano espiritual, todos felizes, juntos, por termos conseguido cumprir o nosso propósito reencarnatório aqui na Terra.